Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Museu Afro Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera e tem um acervo com mais de 6.000 obras que representam a cultura afro-brasileira. O museu tem 11.000 metros quadrados e fica no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, edifício projetado por Oscar Niemeyer. As peças do acervo nos levam a uma verdadeira viagem ao passado, com temas variados e importantes para a nossa história: a religião, a cultura e a escravidão dos negros no Brasil. Amanda, quando que o museu foi criado? O museu foi fundado em 2004 pelo artista plástico que atualmente é diretor-curador desse museu, que se chama Emanuel Araújo, a partir da coleção pessoal dele. Então, para a existência desse museu, ele doou mais de 2.000 obras e assim foi cedido o espaço desse pavilhão, que é bastante nobre também, na época era bem disputado. Amanda, faltava um espaço como este, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil, para mostrar essa trajetória? Sem dúvida, acho que faltava sim, mas cada vez mais espaços como esse têm aparecido, não necessariamente com essa coleção, que é muito grande, bastante representativa também, mas a gente vê que outras iniciativas, esse museu foi pioneiro, mas depois disso outras iniciativas passaram a acontecer também. E essas primeiras obras eram do acervo pessoal dele, né? Elas estão aqui até hoje. Sim, e além delas, outras foram doadas com o tempo. Então, a essa doação inicial se somaram muitas outras doações. Quantas obras vocês têm no acervo aqui do museu atualmente? Essa conta é difícil, porque não para de chegar coisas aqui, mas eu poderia dizer mais de 6.000 obras. O acervo é diversificado e possui pinturas, esculturas, vestimentas, objetos da cultura material de povos africanos e indígenas, ferramentas de trabalho, imagens de divindades e santidades. Os visitantes podem conferir parte deste acervo na exposição de longa duração, mas o museu também realiza exposições temporárias. A gente tem esse espaço que é a exposição de longa duração, que sofre algumas modificações por obras que são adquiridas com o tempo, mas o andar de baixo, o térreo e o subsolo são dedicados a exposições de arte temporárias e tem se apresentado esse espaço cada vez mais como um espaço dedicado a exposições de arte contemporânea, o que é bastante significativo para dar um dinamismo para o museu e para trazer o público que já conhece o nosso acervo, mas que tem interesse em voltar para ver essas exposições temporárias. A obra O Navio Negreiro é, sem dúvida, o destaque do museu. A instalação reproduz o ambiente do meio de transporte, que representou a morte para muitos africanos durante a travessia do Atlântico. Amanda, essa sala que a gente está é a sala do Navio Negreiro, né? Sim, é a sala que foi projetada pelo Emanuel Araújo para representar o comércio atlântico de escravizados. Então aqui a gente tem essa áurea escura, densa e pesada como foi a escravidão. A gente tem também esse esqueleto de embarcação e alguns objetos de tortura, que são objetos que não estão presentes do lado de fora, mas que remetem a essa violência. E essa é a única sala, como você já disse antes, que representa a dor e a tristeza, né, aqui no museu. Sim, é a única sala que tem esse legado, esse peso, né, do legado da escravidão. E saindo daqui a gente acaba tendo um choque até, né? Porque a gente está numa sala escura que representa a dor. Aí quando a gente sai a gente vê um mundo bem diferente, é tudo bem mais alegre, né? Nas outras salas do museu, nos outros espaços na realidade. Acho que isso dá uma potência para essa sala, inclusive, talvez até para criar uma percepção das pessoas do quanto a gente trata a escravidão por essa chave e a gente deixa de olhar que, embora tenha sido um processo violento, ela também tem outros legados, né? Os legados dessas festas, da religiosidade, da produção de arte no Brasil. Além do navio, a sala possui imagens que retratam a escravidão. Estão expostos muitos objetos, algemas, correntes, coleiras de ferro. A proposta do local não é mostrar apenas essa parte da história de dor e tristeza. O museu nos apresenta uma história que não se lê nos livros.
Porque a ideia do museu não é mostrar só essa parte de dor e tristeza. Conta um pouquinho. O museu ele tem uma perspectiva que tenta romper com a perspectiva oficial da história do Brasil. E muitas vezes, isso é bastante presente nos nossos livros didáticos, inclusive, quando se fala do legado africano no Brasil ou dessa contribuição, se remete muito à dor, à tristeza, que é importante que as pessoas saibam que a escravidão é um processo violento, mas é também importante que as pessoas saibam que esses africanos, a despeito de todo esse processo violento da escravidão, eles encontraram nas suas formas de resistência modos de fazer festa, de produzir arte, de resistir com uma cultura que está presente na nossa vida hoje. E por conta disso o museu mostra para as pessoas a história além da história da escravidão. Então a gente tem um retrato da escravidão aqui, vários na verdade, mas esse retrato de dor e tristeza, ele só está presente nesse espaço, porque a ideia é que as pessoas possam conhecer mais. São 6 núcleos temáticos que transmitem ao visitante uma visão diferente daquilo que se lê nos livros de história. A área de festas é, sem dúvida, uma das mais coloridas e apresenta aos visitantes obras que representam a tradição das celebrações festivas que fazem parte da nossa cultura popular. A gente está numa área aqui que é bem colorida, né? Que já chama a atenção pela cor. O que representa esse espaço aqui do museu? Esse espaço compõe o núcleo do Sagrado e Profano, que é um núcleo dedicado às festas populares brasileiras. E essa sala é a sala do Maracatu, uma festa de Pernambuco, que tem uma coroação de um rei e de uma rainha do Congo e que é bastante colorida. Mas além dessa sala, outros espaços também são coloridos aqui no museu e isso a gente pode atribuir a uma característica curatorial do Emanuel Araújo, que foge aos espaços, aos cubos brancos, né? Aquele espaço de parede branca com uma obra exposta. Inclusive, muitos visitantes, quando vêm aqui, se surpreendem por essa característica que é bem própria da maneira como ele faz curadoria. Você falou do Maracatu, que é uma das festas. Quais são as outras festas que os visitantes vão poder conhecer aqui no museu? Tem as congadas, as folias de rei, tem as festas, os folguedos, Bumba Meu Boi, as festas de carnaval também, festas juninas. Você acha que a população, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil, não tem ideia desse outro lado, que só conhece realmente a história da escravidão dos negros, dos africanos? Eu diria que as pessoas sabem, mas elas não reconhecem como um legado africano. Porque várias festas do Brasil são festas com essa trajetória e aqui no Brasil muita gente faz festa e as pessoas que fazem festa, de alguma maneira, elas vivenciam essa experiência africana a partir de uma perspectiva positiva, mas talvez elas não consigam reconhecer. E acho que esse espaço é um espaço de reconhecimento, portanto, desse trajeto, né, que é mais alegre, digamos assim. Nossa visita continua na parte central do museu, onde fica o núcleo de arte e religiosidade afro-brasileira. Objetos sagrados do candomblé são algumas das peças do acervo do museu. Amanda, o que os visitantes vão encontrar nessa área aqui, né, que é o núcleo de religiosidade do museu? Vão encontrar representações de divindades do candomblé, entidades da Umbanda e também santos ou peças do catolicismo popular. Esse núcleo é um núcleo central aqui no nosso acervo, ele ocupa o centro do museu e ele faz esse caminho das práticas religiosas, das religiosidades no Brasil, tratando inclusive de duas religiosidades que sofrem bastante intolerância, que é o candomblé e a Umbanda. Então a perspectiva é de apresentar o quanto essas religiosidades são, na verdade, um legado. Além da prática religiosa, elas também contribuem muito para a cultura
no Brasil. O candomblé e a umbanda, eles ainda sofrem preconceito até hoje, né? Infelizmente, ainda sofrem preconceito, mesmo depois do período pós-abolição, e de hoje ser uma prática mais aceita, inclusive com várias personalidades famosas entre os seus adeptos, ainda são formas religiosas que sofrem com a intolerância religiosa. E boa parte dessa intolerância é, na verdade, uma ignorância, um desconhecimento da forma como essas religiões fazem, né, os seus cultos. Algumas vestimentas dos orixás também estão expostas no museu. Os orixás são divindades cultuadas no candomblé. O candomblé, isso que a gente chama de candomblé, na verdade são muitos candomblés, tem diferentes formas de praticar o candomblé. E essas vestimentas, elas representam algumas dessas divindades, elas foram pensadas por um artista bastante famoso do Brasil também, que é o mestre Didi. Várias insígnias de poder que esses orixás carregam na mão são construídas por ele. E o mestre Didi, que morreu recentemente, é um artista brasileiro que traz para o mundo das artes essas referências do culto aos orixás. A nossa visita ao Museu Afro Brasil continua depois do intervalo. Não saia daí, o Cidade Viva volta já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o Museu Afro Brasil, localizado no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, dentro do mais famoso parque de São Paulo, o Ibirapuera. O museu é parada obrigatória para quem quer compreender a importância dos negros na formação da sociedade brasileira. Os 6 núcleos temáticos do local registram a trajetória histórica e as influências africanas na construção da nossa sociedade. O acervo possui preciosidades como máscaras, estátuas e esculturas. A do Zumbi de Palmares, líder negro que resistiu à escravidão no Brasil, é uma das mais famosas. O passeio continua no Núcleo África, com peças da arte tradicional africana como máscaras e estatuetas. O acervo é bastante representativo aqui desses objetos que fazem parte de museus na Europa. Então, tudo que foi recolhido e pilhado pelos europeus e levados para museus na Europa, de alguma forma estão representados aqui também. Então tem uma diversidade muito grande de povos, né, que têm os seus objetos expostos nesse acervo. Uma das peças que chamam mais atenção do público é esse banco, que é um banco bombo, de um povo chamado Luba, e que é um banco com uma insígnia de realeza. Então, esse banco sempre acompanha reis e rainhas nas suas apresentações, ou mesmo quando eles morrem. Às vezes o banco pode ser enterrado junto com os reis. E aqui nessa parte você falou das máscaras. As máscaras chamam a atenção do público também? Chamam bastante. E no começo eles tratam como exótico, uma coisa muito distante. Tem gente que tem medo, tem criança que se assusta, mas depois da mediação do educador e uma aproximação maior do público com esses objetos, eles tendem a gostar mais, a se identificar, achar menos estranho e, inclusive, sair daqui imitando, gostando, querendo levar para casa.
A gente mostrou a sala do navio negreiro, que é a que chama bastante atenção do público também, e é a parte da história que a população e até que os adolescentes, que as crianças aprendem na escola. Quando eles visitam aqui o museu, eles têm um choque de realidade quando eles olham um outro lado que eles não conheciam dessa história? Sim, eles se chocam, às vezes se assustam, alguns até podem vir a ficar arredios. Por isso que também o papel da educação e desse trabalho do mediador é importante, porque é uma maneira de aproximar, de fazer tomar contato e de explicar para o público coisas que às vezes eles não compreenderam e que quando eles chegam aqui compreendendo, eles passam a gostar, a admirar também. Você acha que na prática, observando tudo isso, é mais fácil até de entender um pouco dessa história do que o que é passado pelos livros que a gente aprende no colégio, porque é tudo muito teórico, a gente não tem essa vivência? Com certeza, eu acho que os museus têm reconhecido cada vez mais o papel educativo que esses espaços têm, né? E o quanto aproxima, o público tem aqui contato com conteúdo histórico de uma maneira diferente, que é a partir da arte. Esse museu é um museu de arte, mas como ele tem esse diálogo intenso com a história, é uma maneira, sem dúvida, de fazer as pessoas refletirem sobre a história do Brasil de um modo mais visual. Os diferentes períodos da arte no Brasil podem ser conferidos através das obras expostas no Núcleo de Artes, um dos maiores do museu. O Núcleo de Artes é um núcleo bem grande, ele circunda todo o museu. E nesse momento a gente está no espaço dedicado ao barroco brasileiro, esse barroco amorenado que tem no Brasil. Então a gente tem obras do Mestre Valentim, do Aleijadinho, mas esse núcleo se estende à Academia de Belas Artes, passa pela arte moderna até chegar na arte contemporânea, com uma parte dedicada também à arte popular. Quais são os outros núcleos que os visitantes também têm acesso aqui do museu? Além desse núcleo de artes, também tem o núcleo de História e Memória, que é uma galeria de grandes personalidades negras, para a gente reconhecer figuras, algumas inclusive heróicas, como juízes, jornalistas, engenheiros, além dos jogadores de futebol, músicos e empregadas domésticas estão retratados nas nossas telenovelas brasileiras. O programa Singular Plural também proporciona que pessoas com deficiência entendam e interajam com as obras expostas no museu. Conta como funciona esse programa Singular Plural. É o nosso programa de acessibilidade, ele é bem amplo, é um programa que quer trazer para o espaço do museu pessoas com deficiência, mas não só, também públicos que têm dificuldade a acessar espaços museais como esse. Então, pessoas que moram na periferia, idosos e mesmo crianças, porque os espaços de museu muitas vezes são pensados para adultos, né? O tamanho que as obras ficam. Então, aqui a gente tem algumas bancadas no nosso espaço expositivo, que são bancadas que tornam acessíveis determinadas obras do museu. Essa aqui tem objetos táteis, né? Então, todos eles você pode encostar, sentir como eles são, e eles representam uma obra que, em geral, está perto dessa bancada. Nesse caso, a gente tem essa pintura do Alípio Dutra, chama Socando Café, e que remete a um dos ofícios da escravidão, que é um dos temas tratados nesse núcleo, que é o núcleo de trabalho e escravidão, justamente. E nesse núcleo a gente tem vários objetos do Brasil no período colonial, para revelar um pouco da formação desses ciclos econômicos. Então, se ali a gente estava vendo o ciclo econômico do café, aqui é o ciclo econômico do açúcar, né, do processo de produção do açúcar, que é um ciclo muito importante econômico do Brasil, mas também tem muito legado cultural por conta desse ciclo. Esse aqui é o pão de açúcar, ele é um objeto tátil também, no Singular Plural, e o pão de açúcar tem esse formato, por aqui saiu um melaço para a produção, né, dos torrões de açúcar, e desse processo também da produção do açúcar que sai a cachaça, né, que é um símbolo cultural bastante característico, uma bebida brasileira. O museu também conta com uma biblioteca com cerca de 10.000 itens. São livros, revistas e teses. Carolina Maria de Jesus dá um nome à biblioteca,
uma homenagem à mulher negra, migrante, catadora de lixo e escritora. Ela nasceu numa comunidade rural em Minas Gerais, mas tornou-se escritora numa favela de São Paulo, onde produziu o Quarto de Despejo, obra pela qual é conhecida até hoje. Anualmente, a biblioteca recebe aproximadamente 1.200 visitantes. 20 títulos raros da biblioteca estão disponíveis para consulta online. E é uma biblioteca bastante importante porque ela recebeu como doação muitos documentos da escravidão e ela é bastante especializada, então tem catálogo de arte africana, tem livros sobre historiografia africana e afro-brasileira. É um espaço que vale a pena conhecer e produzir também conhecimento a partir desses livros que a gente tem aqui. Esses documentos da época da escravidão são as obras mais representativas, vamos dizer assim, que vocês têm na biblioteca? Elas são as obras mais raras, né? A gente tem um conjunto de obras raras que estão aqui, elas são conservadas pelo Museu Afro-Brasil, algumas delas nenhum pesquisador se debruçou, então é um material importante que está à disposição do público para o desenvolvimento de pesquisas futuras. Além da biblioteca, tem um outro espaço também, que é um teatro, né? Conta um pouquinho mais desse teatro, que tipos de eventos vocês recebem no teatro? O teatro também homenageia uma outra grande mulher negra brasileira, que é a atriz Ruth de Souza. E a nossa programação para o teatro normalmente está atrelada à programação do próprio Museu Afro-Brasil. Então a gente faz cursos de formação, palestras, encontros com artistas para debater e apresentar obras de arte ou questões que permeiam o universo de artistas que expõem aqui no Museu Afro-Brasil. A biblioteca funciona de terça a sexta, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, e aos sábados das 10 da manhã até as 2 da tarde. O Museu Afro-Brasil fica no Parque do Ibirapuera e abre ao público de terça a domingo das 10 da manhã às 5 da tarde, com permanência até às 6 horas. O acesso é feito pelo Portão 10 na Avenida Pedro Álvares Cabral. O ingresso custa R$ 6. Aos sábados, a entrada é gratuita. Visitas em grupo com o acompanhamento de um dos educadores do museu devem ser agendadas pelo e-mail agendamento@museuafrobrasil.org.br. Mais informações pelo telefone 3320-8900. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui. Mas eu lembro que você pode sugerir um lugar da cidade para o programa visitar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.